Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. A última transmissão a gente fez sobre a doutrina do purgatório e quero dar continuidade. O vídeo ficou longo, mas é um estudo completo, muito completo, é acadêmico, é profundo, é avançado e neste agora não vai ficar tão longo. Espero que você assista o primeiro, porque o argumento, a introdução é muito importante para a gente entender, né, o profundo do tema. E estou com a teologia aqui do Dr. Norman Geisler, é o volume 2, são 2 volumes, onde a gente vem estudando sobre a doutrina aí do estado intermediário, do inferno, da existência da alma. E nesse aqui vamos dar a continuação. A gente parou no argumento protestante contra a oração pelos mortos, a respeito da doutrina do purgatório. A gente vai dar continuidade, mas antes disso eu quero trazer uma definição do purgatório dentro da enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã. Essa enciclopédia, a gente vai ver aqui a definição sobre a palavra purgatório. Ver aqui, ver se dá para ler. Vamos ler a definição de purgatório dentro do conhecimento teológico dessa enciclopédia. Você que quer aprender, veja o outro vídeo. O outro vídeo traz o princípio do conteúdo desta continuação. Vamos ver, purgatório na enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã. A palavra purgatório diz assim mesmo: os ensinos das igrejas católica romana e ortodoxa grega falam de um lugar de castigos temporais no estado intermediário, conhecido como purgatório. Onde, segundo se sustenta, todos aqueles que morreram em paz com a Igreja, mas que não são perfeitos, devem passar por sofrimentos penais purificadores. Declara-se que somente aqueles crentes que chegaram a um estado de perfeição cristã vão imediatamente para o céu. Todos os adultos não batizados e aqueles que depois do batismo cometeram pecados mortais vão imediatamente para o inferno. A grande maioria dos cristãos parcialmente santificados que morreram em comunhão com a Igreja, mas que nem por isso deixaram de estar carregados com um certo grau de pecado, vão para o purgatório, onde por um período mais longo ou curto sofrem até que todo o pecado tenha sido expurgado, e depois disso são trasladados para o céu. Os sofrimentos variam grandemente em intensidade e duração, sendo geralmente proporcionais à culpa, impureza ou impenitência do sofredor. A descrição deles diz que, em alguns casos, são comparativamente leves e duram talvez poucas horas, ao passo que, em outros casos, são pouco menores do que os sofrimentos do inferno, ou talvez até mesmo iguais, durando milhares de anos. Dádivas à Igreja ou serviços prestados a ela, as orações dos sacerdotes ou as missas
providenciada por parentes ou amigos em favor do falecido podem encurtar, aliviar ou eliminar a permanência da alma no purgatório. O protestantismo rejeita essa doutrina, visto que a evidência na qual ela é baseada não se encontra na Bíblia, mas sim nos apócrifos, nos livros extra-bíblicos, que não foram considerados como canônicos, não fazem parte oficialmente do cânon da Bíblia, né? Agora a gente vai continuar aonde a gente parou. Essa aí foi a definição dentro da enciclopédia. A gente vai continuar com os contra-argumentos sobre essa doutrina. Argumentos protestantes contra a oração pelos mortos, visto que a oração pelos mortos faz parte, né, do teor doutrinário do purgatório. Os argumentos do catolicismo são especulativos e dedutivos, e não são exegéticos. A análise está infundada. Analise esta afirmação de alguém que defende a oração aos santos ou pelos mortos. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Segundo, Cristo tem apenas um corpo, e não um na terra e outro no céu. Terceiro, os cristãos não são separados uns dos outros pela morte. Quarto, os cristãos devem amar e servir uns aos outros. Com base, né, nessas quatro premissas, a ideia ou conclusão é que devemos continuar a orar e implorar a ajuda dos crentes que morreram. Sob uma perspectiva bíblica, existem vários e graves problemas nesse argumento. Embora os protestantes estejam de acordo com a primeira e a quarta premissa, temos fortes objeções contra a terceira restrição quanto à segunda. Primeiro, a segunda premissa, embora verdadeira, leva facilmente uma interpretação errônea. O fato de existir apenas um corpo de Cristo, da mesma maneira, ela não significa que nosso dever de amar pode ser igualmente cumprido em cada dimensão. Por exemplo, eu não posso e não preciso cumprir agora meu dever de cuidar fisicamente dos meus pais falecidos, como podia e fazia quando estavam vivos na terra. Também não posso mais cumprir o meu dever de trazê-los à comunhão com a igreja, pois eles estão em um reino invisível. As conversações e outras intenções se tornaram impossíveis. Nenhuma interação é possível nesse caso. Os vivos não podem orar aos mortos. Segundo, a terceira premissa é completamente falsa. A palavra de Deus diz que a morte representa uma separação daqueles que estão na terra, inclusive aos crentes. Paulo diz que os mortos estão ausentes do reino dos corpos visíveis. Isso ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E que eles partiram desse mundo. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ele também confortou e deu a certeza aos desolados cristãos tessalonicenses de que eles um dia estariam novamente com os crentes que já haviam morrido. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. É uma grande falsidade afirmar que quando morremos, não nos separaremos dos outros crentes que estiverem vivos. Terceiro, pelo menos uma das implicações da quarta premissa não é verdadeira. Embora nosso dever seja amar e servir aos outros, não devemos e não podemos fazer isso sempre da mesma maneira. Mesmo na terra, quando meus entes queridos estão inacessíveis, eu não posso falar com eles. De acordo com as Escrituras, os mortos estarão permanentemente
inacessíveis até o dia da segunda vinda de Cristo. Quarto argumento: existem vários outros erros nesse argumento. Por um lado, não podemos supor que, como Deus revelou aos mortos algumas coisas que acontecem na terra, por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 10, eles poderão nos ouvir se falarmos com eles, ou conhecer nosso pensamento se orarmos silenciosamente. Além disso, será bastante questionável entender que orar ou rogar aos outros seja a mesma coisa. Biblicamente falando, a oração é sempre dirigida ao Criador e nunca à criatura, mesmo que seja um anjo. Embora a oração não seja idêntica à adoração, a oração faz parte da adoração, e a adoração deve ser sempre dirigida a Deus, somente a Deus. Também será inválido deduzir que, como os santos no céu podem estar orando por algum assunto em que tenhamos alguma participação, nós deveríamos estar orando a eles. Não existe uma ligação lógica entre os vivos e os mortos, pois só se deve orar a Deus, e não a qualquer ser criado por Deus. Se analisarmos esta situação junto com os textos bíblicos envolvidos, veremos que ficará provado o oposto daquilo em que os católicos acreditam, concernente a essa doutrina do purgatório. Por último, também, não passa de falsa analogia afirmar que, como a mãe de Jesus na terra intercedeu a ele nas bodas de Caná da Galileia, os crentes na terra também deveriam implorar a Maria para interceder por si mesmos junto a Deus que está no céu. Observe que Maria, ao ser abordada na terra, indicou Jesus àqueles que estavam necessitados, dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Os argumentos católicos extraídos da tradição estão baseados em um teste não confiável da veracidade. Primeiro, existem tradições contraditórias, até mesmo oriundas de outros dos primórdios pais e de livros apócrifos. Segundo, diferente da Bíblia, a tradição não é infalível. Terceiro, o fato de haver tradições antigas, por exemplo, de Tertuliano, não serve de prova. Falsas tradições existiam mesmo antes dessas. Por exemplo, o Evangelho de João desmentiu uma falsa tradição, originada de um mal entendido das palavras de Jesus de que João nunca iria morrer. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21 e 23. Na época, os apóstolos também condenaram muitos outros falsos ensinos. Algumas tradições refletem verdades apostólicas, outras simplesmente refletem erros antigos. Quarto, se devemos de qualquer maneira servir aos mortos à luz de terem sido nossos amigos crentes, existem formas de honrá-los e de honrar a memória deles sem tentar nos comunicar com eles. Orar pelos mortos é contrário à morte como separação. A Bíblia fala que a morte representa uma separação entre os mortos e os vivos. A morte consiste em partir da terra e estar com Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 23, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. O momento em que deixamos esse corpo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, e nos separarmos dos entes vivos que amamos, até nos reunirmos com ele no momento da ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Em toda a Escritura, a morte é um véu.
um abismo que separa os vivos dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 26. Além de ser fútil qualquer tentativa de entrar em contato com os mortos, é proibido pela Bíblia. E essa proibição está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Todo empenho nesse sentido traz em si a possibilidade de um engano demoníaco. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Orar pelos mortos é contrário ao exemplo de Davi, do rei Davi. Quando o filho de Davi ainda estava vivo, mas gravemente doente, ele orou ardentemente. Assim que a criança morreu, Davi deixou imediatamente de orar. Quando lhe perguntaram por que, ele respondeu: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora é morta. Por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela. Ele se refere à morte, né? Quando ele morresse, ele se encontraria. Porém, ela não voltará para mim. E isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22 e 23. Davi, que era um profeta de Deus, afirmou: o Espírito do Senhor falou por mim. Obviamente, ele acreditava que as orações aos mortos ou a favor dos mortos eram inúteis. De outra forma, ele teria certamente tentado orar nesta hora de desespero. Em todos os seus numerosos escritos espirituais, por exemplo, os Salmos, quando se tratava da comunicação com Deus, Davi nunca sugeriu que alguém orasse aos mortos ou pelos mortos. Orar pelos mortos é contrário ao exemplo de Jesus. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus não orou por ele, mas o ressuscitou com uma palavra maravilhosa, né, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Os versículos 41 e 42 do capítulo 11 do Evangelho de João. Ironicamente, muitos invertem essas palavras, orando pelos mortos que se foram, em vez de chorar pelos vivos que se desviam. Jesus chorou pelos mortos, versículo 32, e orou pelos vivos. Orar pelos mortos é uma prática religiosa iniciada por homens que se opõem ao ensino da Sagrada Escritura. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 6. Orar pelos mortos é contrário ao sacrifício de Cristo. Como já observamos, toda a ideia de que nossas obras ou orações possam fazer alguma coisa em benefício dos mortos é contrária à suficiência da obra completa que o Senhor Jesus Cristo realizou sobre a cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a obra da salvação estava consumada. Isso está no Evangelho de João, capítulo 19 e 30. Também confirma no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 4. Também confirma em Hebreus, capítulo 10, versículo 15. A obra é uma obra completa. E depois de nos purificar do nosso pecado, ele se assentou à destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Pois nada mais havia para ser realizado para a nossa salvação. Todo o conceito de orar pelos mortos, para que eles possam se libertar dos pecados, representa um insulto a Jesus Cristo, que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1,
versículo 5 confirma. Ele não só alcançou de uma só vez a salvação de todos os nossos pecados, como também foi nosso grande sumo sacerdote. Assim como ele alcançou, ele também foi o sumo sacerdote. Isso está em Hebreus capítulo 7. Ele realizou esta obra sozinho, e o perdão e a salvação que ele concede por sua graça através da fé duram por toda a eternidade. O purgatório é uma negação prática da mediação de Cristo. Assumir o purgatório é negar automaticamente a mediação de Cristo. Apesar dos protestos teológicos, em contrário, qualquer mediação adicional com Deus representa uma afronta à suficiência e à mediação divinamente designada de Jesus Cristo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nele não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Não há razão para levar os nossos pedidos a Maria, ou a qualquer outro santo no céu, ou a qualquer homem na terra, ou a qualquer criatura. Os apologistas católicos tentam evitar a força deste argumento fazendo uma distinção entre Cristo como único mediador e todos os crentes como intercessores. Isto não contribui para a sua causa de provar que devemos orar aos santos, porque todas as passagens que estão neste contexto são a respeito de uma intercessão direta em oração a Deus e não a outras criaturas. Nenhuma passagem bíblica declara ou sugere que devamos orar aos santos. O dogma católico, que procura afirmar categoricamente que deveríamos orar aos santos, coloca a tradição da religião acima da Escritura, comprovando assim a falibilidade desse ensino, ou do próprio magistério da Igreja. A racionalização católica de orar pelos santos também está baseada no argumento aparentemente plausível de que, por causa da sua posição no céu, eles estariam em melhor condição de interceder por nós. No entanto, isso rejeita o ministério do Espírito Santo, cuja tarefa é fazer exatamente isso em nosso benefício. Quem estaria em melhor condição de interceder por nós do que a terceira pessoa da Trindade? Não sabemos o que devemos ou que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Como além das nossas explícitas orações a Deus, o Espírito Santo intercede perfeitamente por nós. Nós não precisamos de nenhum outro intermediário nessa parte. Segundo a vontade de Deus, ele faz isso. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Não há necessidade de invocar alguém no céu para isso. É errado esperar que alguma pessoa seja mais eficaz com Deus, o Pai, do que Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. O purgatório tem uma origem pagã. Se o purgatório não tem uma origem cristã, então qual seria a sua fonte? Da onde se originou?
a doutrina do purgatório, já que ela não é bíblica. A semelhança de muitas doutrinas católicas extra-bíblicas, o purgatório tem uma origem pagã. 4 séculos antes de Cristo, em Platão, filósofo Platão, do tempo de Platão. O ano de sua origem é 427 a 347 anos de Cristo. Platão ensinou: a alma que foi corrompida e estiver impura no momento da sua partida, tendo sido sempre companheira e serva do corpo, amando e estando fascinada pelo corpo e pelos desejos e prazeres do corpo, poderia partir pura como se não tivesse em si nenhuma mistura? Ele faz essa pergunta. Isso é impossível. Há almas que não são boas, mas que são do mal, as quais são compelidas a vagar por tais lugares, pagando a pena da sua antiga forma de vida. E elas continuam a vagar assim que o desejo que as atormenta seja satisfeito. Elas se tornem prisioneiras de um outro corpo. Esse aí foi o argumento do filósofo grego Platão a respeito, né, do purgatório, na doutrina do purgatório. A origem, né, do purgatório está aí, nessa origem pagã. Agora a gente vai ver os testemunhos históricos contra a doutrina do purgatório. Vamos ver os primeiros pais que falaram contra a doutrina do purgatório. Além de existir alguma influência pagã entre certos pais da igreja, existe pouco fundamento antigo para a doutrina do purgatório, inclusive uma constrangedora evidência contra ele na ênfase dos escritores sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Vamos ver os pais medievais. Alguns pais latinos, Cipriano, Gregório e Agostinho, são mencionados em favor do purgatório. Entretanto, os reformadores desafiaram ferozmente a base dessas referências e se manifestaram fortemente contra esta doutrina. Mas por que os reformadores fizeram isso? Porque eles buscaram uma origem bíblica, uma origem cristã, e não a encontraram. Mas eles encontraram influências filosóficas gregas, né? E nesse tempo, esses pais, como Cipriano, Gregório e Agostinho, tinham tendências a pender a filosofia grega. Por isso, alguns deles defendiam isso, mas os reformadores, tendo a Bíblia como base doutrinária, conhecendo a verdade bíblica, eles não aceitaram e se levantaram. E o primeiro deles, que se levantou com muita força, foi Martinho Lutero, do ano de 1483 ao ano de 1546. Agostinho, Ambrósio e Jerônimo nada afirmaram sobre o purgatório. Gregório, tendo sido enganado, diz Martinho Lutero, por uma visão noturna, ensinou alguma coisa sobre ele, embora Deus tenha ordenado abertamente que nada devamos procurar e indagar dos espíritos, pois temos os escritos de Moisés e dos profetas. Portanto, não podemos admitir a opinião de Gregório sobre esse assunto, disse Martinho Lutero. A frase "e as suas obras os sigam", Apocalipse 14, diz Lutero, versículo 13, não deve ser entendida como se estivesse se referindo ao purgatório, mas à doutrina das boas obras, aos verdadeiros e santos cristãos e heréticos. Ário, o herege, foi julgado. O fogo da fé o declarou, pois o último dia a descobrirá e a declarará todas as coisas. Deus colocou perante nós 2 caminhos nesse mundo, um no qual pela fé somos
levados à salvação, e outro no qual, pela incredulidade, somos levados à condenação. Quanto ao purgatório, em nenhum lugar é mencionado na Escritura, e não devemos, de qualquer maneira, admitir a sua existência, pois ele diminui e menospreza a graça, os benefícios e os méritos do nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo, disse Lutero. Os limites do purgatório não devem se estender além desse mundo, pois aqui nessa vida os honestos, bons e justos cristãos são muito bem e profundamente purificados e polidos pelo próprio sacrifício de Cristo e pela obra de Deus e do Espírito Santo. Vamos ver o que falou João Calvino, que é outro pai da igreja. O ano é 1509 a 1564. O purgatório do catolicismo não deve nos dar muito trabalho, pois, como esse machado, já o golpeamos, derrubamos e destruímos suas próprias fundações. Não posso concordar com alguns que acreditam que havemos ignorar essa questão e evitar qualquer ilusão ao purgatório, qualquer alusão ao purgatório, da qual, como dizem, possam originar ardentes discussões e um escasso benefício espiritual possa ser alcançado. Quanto a mim, disse João Calvino, acredito ser justo ignorar suas tolices, se não trouxerem graves consequências. Mas, uma vez que o purgatório tem sido cultivado em muitas pessoas e apoiado por novas blasfêmias, uma vez que ele provoca muitas ofensas dolorosas, certamente não pode ser ignorado. Embora tenha se mantido passado por algum tempo e sem qualquer autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, ele foi idealizado através de uma pesquisa audaciosa e imprudente que lhe granjeou crédito por meio de revelações fictícias dos abustes de Satanás e de certas passagens da Escritura que foram ignorantemente deturpadas para lhe dar suporte. Olha só como definiu aí João Calvino a questão do purgatório no seu tempo. Está perfeitamente claro que o sangue de Cristo representa a união, expiação e satisfação e purificação dos pecados dos crentes, e nada mais nos resta além de afirmar que o purgatório é uma mera blasfêmia, uma terrível blasfêmia contra Cristo, deixando de mencionar ainda o sacrilégio que é defendido diariamente, as ofensas que ele gera na religião e outros inumeráveis males que vemos, melhor dizendo, brotando dessa fonte de impiedade. Não me dignarei a responder sobre a passagem que eles, os romanistas, extraíram da história dos Macabeus, para não pensarem que estou entendendo que essa obra seja canônica. Mas Agostinho insiste que ela é canônica. Primeiro, com que grau de confiança os judeus, diz ele, não consideram o livro de Macabeus da mesma maneira como consideram o livro da lei, os profetas e os salmos, os quais receberam o apoio do Senhor ao testemunho dos autores, dizendo: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E estas palavras são recebidas de uma forma válida pela Igreja, quando lidas ou ouvidas com sobriedade. Jerônimo, entretanto, afirma com segurança que esse livro não tem autoridade, se referindo a Macabeus, né? que é onde o catolicismo medieval, onde a doutrina católica sustenta.
Ele diz o seguinte, que esse livro não tem autoridade para estabelecer doutrina. E no antigo e no pequeno livro de exposição simbólica que leva o nome de Cipriano, fica claro que Macabeus não era apreciado pela igreja primitiva como um livro de autoridade ou inspiração divina, não era aceito. Em relação a 1 Coríntios 3, 12 e 15, né, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 12 e 15, que fogo, perguntam os católicos, poderia ser esse se não fogo do purgatório, pelo qual as transgressões do pecado são eliminadas para que possamos entrar puros no reino de Deus? Mas essa passagem recebe, de maneira, na maioria dos pais, uma interpretação diferente, isto é, a tribulação ou a cruz com as quais o Senhor experimenta o seu povo para que não se sintam confortáveis com as contaminações da carne. Isso seria muito mais provável que a ficção do purgatório. Entretanto, eu não concordo com eles, pois entendo que existe um significado muito mais claro e evidente nessa passagem. Acompanhando o fio da metáfora e adaptando adequadamente as partes umas às outras, o apóstolo deu o nome de fogo ao exame do Espírito Santo. Vamos ver outro reformador aqui. O ano é Jonathan Edwards, do ano de 1703 a 1758. Como o Papa e seu clero roubaram do povo as suas liberdades, ele fala isso no tempo dele, civis e eclesiásticas, e também os seus privilégios, da mesma maneira roubaram da cristandade todos os seus bens e os privaram de todo o seu dinheiro. Eles se apoderaram da maioria das suas riquezas para os batismos e extrema-unções. Eles se apoderaram da maioria das suas riquezas para os seus cofres e seus vastos rendimentos, além de serem pagos pelos perdões e indulgências, batismos e extrema-unções, libertação do purgatório e centenas de outras coisas. Veja como isso está altamente de acordo com as profecias. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, Daniel, capítulo 7, versículo 20 e 21, Apocalipse 13, versículo 6 e 7, e Apocalipse 17, versículo 3 e 4. Também durante esse tempo, a superstição e a ignorância prevaleceram cada vez mais. Através de decretos, as Santas Escrituras foram retiradas das mãos dos leigos a fim de melhor promover os malignos e profanos desígnios do Papa e do clero nesse tempo. E em vez de promover o conhecimento entre o povo, eles diligentemente promoveram a sua ignorância. Eles, os católicos dessa época, davam dinheiro para retirar do purgatório as almas dos amigos que tinham morrido. Eles apreciavam ardentemente as relíquias dos santos, como pedaços dos seus ossos, seus dentes, fragmentos das suas vestes e outros, e permanecem sobre outras inumeráveis e sensatas ilusões, afirma Jonathan Edwards. Ele continua dizendo: os papistas, pelo menos a maioria deles, não duvidam da maioria daquelas tolas noções de um purgatório, do poder do sacerdote de libertá-los dele e de lhes dar a vida eterna. Portanto, não economizam grandes somas de dinheiro para comprar a libertação desses tormentos imaginários. Como muitos hereges, confiam
nas mais grosseiras heresias, afirma Jonathan Edwards. Vamos ver um resumo e conclusão sobre isso. Em vista da natureza não bíblica do purgatório, pode-se compreender que alguns católicos romanos contemporâneos estejam deixando de dar importância a certos aspectos do pensamento tradicional. Um deles insiste que, apesar de conceitos populares em contrário, a Igreja nunca se pronunciou a respeito de o purgatório ser um lugar ou um espaço determinado onde as almas são purificadas. Em termos da sua importância, quem confirma isso aí que eu falei agora é um estudioso católico, é Randall. Em termos da sua importância, os católicos estão declarando que na hierarquia das doutrinas reveladas, o purgatório não está situado numa posição tão elevada quanto a Trindade e a Encarnação. Pode ver que nem o próprio catolicismo sustenta, né, no meio acadêmico essa doutrina. Um popular evangelista católico leigo escreveu que alguns católicos desenvolvem o legalismo do purgatório, acreditando que exista uma segunda chance. Entretanto, as Sagradas Escrituras indicam que existe realmente um único castigo pelo pecado, e este é a morte. A Bíblia ensina que estamos fora da armadilha da morte. Jesus pagou um preço terrível na cruz, e o nosso castigo foi colocado sobre ele, sobre aqueles que o aceitam, que o reconhecem, que obedecem à sua palavra e confessam o seu nome diante dos homens e de Deus. Um outro líder carismático leigo mencionou as mudanças ocorridas nas práticas católicas que deveriam alegar os corações evangélicos, que poderiam alegrar os corações evangélicos. Olha só, um líder carismático falou isso. A reforma de vários ritos, a restauração do catecumenato para o batismo dos adultos, o início da restauração do batismo pela imersão, são todos sinais muito alvisarreiros. Em algumas áreas da América Latina, o batismo das crianças não tem sido realizado quando não há uma garantia de que ela irá crescer numa comunidade de fé e de genuína vida cristã. Essas indagações, muito bem-vindas em qualquer nível pelos protestantes, pois estão dirigidas a uma correta direção, divergem muito do tradicional dogma católico e da sua prática. A eles, o purgatório e suas correspondentes doutrinas estão faltando seriamente uma base bíblica para fundamentá-las e solidificá-las, melhor dizendo. Na verdade, esses dogmas são antibíblicos, pois funcionam contrariamente a tais fundamentos espirituais, como a suficiência e a finalidade do sacrifício expiatório de Cristo, que é o seu sacrifício na cruz, e o resultado dele, e a singularidade de Deus como único objeto da nossa devoção e oração. Tradições conflitantes e indagações humanas estão baseadas muitas vezes em livros apócrifos que têm sido rejeitados do cânon, tanto pelos católicos como pelos protestantes. Consideremos a articulada observação de um católico contemporâneo sobre o efeito que a prática de orar e venerar os santos exerceu sobre a Igreja. Visitei uma importante catedral católica dedicada a São José, e me pareceu que alguém que andasse por ela iria, com certeza, ter a impressão de que São José era um salvador.
e que de certa maneira estava obscurecendo o papel de Jesus como Salvador e Senhor. Esta pessoa que falou isso, este católico, o nome dele é Marte. Então, essa aí foi a última análise e a conclusão da doutrina do purgatório. Espero que você tenha entendido, se aprofunde, estude mais. Você vai descobrir que não tem fundamentação. O purgatório, ele desvia o sentido do sacrifício de Cristo na cruz pela humanidade. Se é necessário um purgatório, então se faz desnecessário o sacrifício de Cristo. E isso, com certeza, soa como uma blasfêmia e um insulto à pessoa de Deus e de Cristo, e também da pessoa do Espírito Santo, o qual nos guia em toda a verdade. Que Deus abençoe, espero que a sua mente tenha se aberto, espero que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento e corra para Jesus, porque só Ele pode nos ajudar em meio a nossas fraquezas, em meio a nossas lutas, em meio à fragilidade, mas só Ele pode nos libertar, nos transformar e nos livrar da condenação eterna, aqui e agora através da cruz de Cristo.